Desculpa, irmãos, não sou batido, né? Mas eu gostaria que os meus queridos visitantes ficassem de pé nesta noite, em nome de Jesus. Eduardo e Thaís são nossos amigos, né, lá, em nome de Jesus. E vamos dizer para eles todos juntos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eles são tão de casa, né? Que eu acabei não falando, perdoe, em nome de Jesus, mas aqui a Igreja Batista Casa de Oração está de portas abertas. Muito obrigada por ter honrado o convite e pode ter certeza que nesta noite Deus tem uma palavra para vocês. Amém, glória a Deus. Para estar com o nosso pastor. Glória a Deus. A graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Vamos ficar de pé, abrimos a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 47, amém? Ezequiel 47. Repito que alguém vai, por favor, colocar o pastor. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel capítulo 47, nós vamos ler o versículo 1 até o número 3. Ezequiel 47, do 1 ao 3. Com todos ali, digam amém. Alguém está orando ainda? Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do limiar direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao limiar direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas, pelas águas que me davam pelos tornozelos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua presença, Pai, na Tua casa de oração, Senhor, no Teu lugar que nos separaste, Senhor, para que através do Teu Espírito Santo a Tua voz se fizesse ouvir para todo aquele, Senhor, que tem necessidade de ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, que o Teu servo diminua e que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa crescer em graça, crescer, Senhor, na vida de cada pessoa, meu Pai, que está ao alcance da nossa voz. Senhor, fala conosco, pois precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. Glória a pode Deus. citar glórias ao nome do Senhor. Irmãos, esta passagem é uma passagem bem conhecida. É uma passagem que tem como título As Torrentes das Águas Purificadoras. Porque verdadeiramente o Senhor, Ele é um Deus que purifica, que limpa, que santifica. O Senhor é aquele que tem cura, Ele tem saúde, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Mas eu quero dizer que, para entender esse texto, nós temos que primeiro dar uma passada na história de Deus com o seu povo. Porque esse texto, irmãos, ele fala acerca de uma restauração, acerca de um poder sobrenatural que irá alcançar
todo aquele que entrega a sua vida ao Espírito Santo de Deus e aprende que o melhor lugar para se estar é na casa do Pai. Aleluia. É por isso que, ao iniciar essa ministração, eu quero primeiro trazer à memória dos irmãos a aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó, com Josué, com todo o seu povo. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão e disse: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para um lugar que eu irei mostrar a você, e tu serás uma bênção. E a Bíblia diz que Deus, ele fez promessa com Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as nações da terra, e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Deus, ele fez uma aliança com Abraão, e a aliança que Deus faz com o homem constitui em duas partes. Assim como a aliança humana de um marido para com a mulher constitui em duas partes. E a parte que Deus reivindicou a Abraão era que ele deixasse tudo e fosse para o lugar que o Senhor iria mostrar, e que Abraão se dedicasse exclusivamente ao Deus que o chamou, que colocasse Deus em primeiro lugar na sua vida, como primazia, como primeiro, como aquele que é o mais importante. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele fez uma promessa a Abraão, e a parte do Senhor era que Abraão iria, de Abraão, da semente de Abraão, o Senhor faria como as estrelas do céu, como a areia que há na terra, e seria numerosa, seria uma numerosa nação, seria numeroso o número daqueles que seriam da descendência de Abraão. E a palavra de Deus diz que assim Abraão fez. Abraão deixou sua casa, seus amigos, seu pai, sua mãe, deixou seus costumes e foi para o lugar onde o Deus que se revelou a ele mostrou. E ali Abraão viveu servindo aquele Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus quer exclusividade na tua vida. Sabe o que significa isso? Significa, irmãos, que Deus, ele não te divide com mais ninguém. Assim como quando o homem faz uma aliança com a mulher pertence ao seu marido, o seu marido à sua mulher. Assim é Deus para com a igreja, para conosco. Ele não abre mão de que nós sejamos dele, e ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que a aliança com o Senhor, ela requer fidelidade. A fidelidade para com Deus, que nos leva a receber as promessas das bênçãos que recaem sobre o fiel. Deus, conforme a aliança que fez com Abraão, Deus cuidou da sua descendência. Nós vemos isso quando Deus, ele se revelou a Isaac, quando Deus se revelou a Jacó, quando o Senhor conduziu o povo dele para um grande livramento que aquele povo teve durante um período de uma fome terrível, e Deus preparou a salvação usando o sofrimento, o martírio e toda a história de José. O Senhor estava ali conservando, sendo fiel à aliança que ele tinha feito com Abraão. Mas se
aliança ela constitui duas partes: Deus para com o homem e o homem para com Deus. Então o povo foi para o Egito, e no Egito ele encontrou um pasto verdejante, ele encontrou a facilidade, porque José, ele era a segunda pessoa de Faraó, ele era o governante do Egito, e José conduziu os seus pais para as melhores terras, próximos ao Nilo. E a Bíblia diz que o povo ali cresceu, prosperou e foi se multiplicando no Egito. Mas o que é que acontece com o homem? Muitas vezes, quando estamos na bênção, quando estamos com a vida fácil, quando temos tudo, nos esquecemos quem somos e de que precisamos de Deus. E aquele povo no Egito começou a esquecer do Deus que chamou Abraão, Isaac, Jacó, do Deus que requereu de Abraão a total entrega, a fidelidade, que requereu de Abraão que os seus descendentes fossem exemplo para todas as nações. E o povo no Egito esqueceu-se de servir a Deus e dos deveres que eles tinham com Deus. Porque servir a Deus não é apenas você dizer que tem Deus desde que você nasceu. A Bíblia diz que Satanás, ele crê tanto em Deus que ele treme, mas ele não obedece. Servir a Deus requer uma entrega, uma renúncia, requer uma exclusividade, requer que você dê a Ele tudo o que é seu. E quando você entrega, na verdade, você não é dono nem da sua própria vida, porque até da sua vida Deus é Senhor. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, irmãos, que Deus, Ele é tudo para nós. Ele é tudo que precisamos. Com Deus, o homem tem tudo. Glória a Deus. Mas o povo no Egito esqueceu-se do Senhor. E eles já não conheciam mais. Lembrando que na antiguidade o conhecimento de Deus era repassado pelos pais aos filhos. Na própria lei tem essa orientação, que ao sentar na mesa, os pais devem repassar o conhecimento de Deus aos filhos. Mas aquele povo, irmãos, que cresceu em tão grande número, ele se esqueceu de que o seu Senhor era o dono do céu e da terra. Aleluia. E quando o homem se esquece disso, a primeira coisa que acontece na vida dele é que ele passa a ser escravo. De quê? Daquele que aos olhos dele são maiores do que ele. Você conhece alguém que é alcoólatra? Ele é um escravo do vício do álcool. Porque o vício do álcool domina a sua própria vontade. É uma dependência que eles têm, que eles não conseguem entender que o ser humano consegue sobreviver sem a dependência química, sem a dependência física do álcool. Então, ainda que ele saiba que aquilo está destruindo a sua vida, mas eles não têm força para se libertar daquele vício. Da mesma forma, o drogado, da mesma forma, os prostitutos. Porque aquilo que domina a sua vontade é o seu Senhor. E aquele povo, irmãos, eles não sabiam a força que eles tinham, porque eles se multiplicaram de tal maneira que trouxe medo ao coração de Faraó. O próprio Faraó sabia a força que aquele povo tinha, mas o povo não sabia e continuava escravo sob o domínio dos egípcios.
que não é muito diferente de nossos dias. Existem muitos escravos, sem saber que são escravos. Existem muitos que pensam que servem ao Deus de Israel, mas na realidade eles estão escravizados e o seu Senhor não é aquele a quem ele serve, porque aquele a quem ele serve é aquele que para ele é mais forte. E o que foi que aconteceu? Deus ouviu o clamor do povo, porque a cada momento que passava, a bênção de Deus na vida daqueles que eram descendentes da aliança que Deus fez com Abraão, eles iam se multiplicando, ao ponto que Faraó disse que eles eram como piolhos na cabeça. O piolho você tira hoje, quando amanhã nasce mais vivo. Depois você tira e nasce mais 2 mil. E quanto mais eles afligiam o povo, mais o povo se multiplicava. Então eles decidiram exterminar com todo o filho macho que nascesse dos hebreus. E aquilo, irmãos, foi como um soco, como uma pancada muito grande sobre o povo de Deus. E eles começaram a clamar para que Deus os socorresse. Muitas vezes nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que faz o impossível possível, o Deus que sabe das nossas necessidades e pode fazer o que eu e você não pode. Mas muitas vezes nós não clamamos e não buscamos a sua face, e por isso nós padecemos. Mas na hora que o negócio acochou, na hora que a pancada do chicote dos egípcios aumentaram sobre os lombos, eles começaram a clamar a Deus. E a Bíblia diz que Deus levantou um libertador. Como era o nome desse libertador? Moisés. E de uma forma sobrenatural, o Senhor fez com que o próprio adversário, o próprio inimigo, pegasse aquela criança e criasse como sendo filho da filha de Faraó, e criasse como um príncipe do Egito, e retirado das águas, o Senhor estava fazendo com que o adversário preparasse aquele que iria libertar o povo através da ordenança e do poder sobrenatural do Deus que aquele povo tinha. Muitas vezes, irmãos, estamos sofrendo porque estamos aceitando a imposição de um adversário que não é nada comparado com o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que de uma forma sobrenatural, com sinais, prodígios e maravilhas, Deus libertou aquele povo do Egito. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o mar vermelho e fez com que o seu povo passasse em pés enxutos. E o anjo da morte, quando passou no Egito, ele não teve o poder de tocar nos servos de Deus, porque todo aquele que faz uma aliança com Deus, a morte não tem o poder de tocar nele sem a permissão do Senhor. E Deus tirou aquele povo do Egito, e a palavra de Deus diz que o Senhor fez e renovou alianças com aquele povo. Deus estabeleceu leis para que aquele povo que antes servia a Deus, de ouvir falar naquilo que os pais contaram a eles, Deus disse: agora é preciso que esse povo que cresceu em tão grande número no Egito, que eles possam aprender quem eu sou, porque a experiência com Deus, ela tem que ser pessoal. Por que o Senhor não tirou no primeiro momento o povo do Egito?
que endureceu o coração de Faraó, para que aquele povo visse que Deus, Ele não era apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Jacó. Ele não era apenas o Deus que teve um encontro com os pais, com os avós, com aqueles que contaram a história, mas eles precisavam ter a sua experiência com Deus. Olha o irmão que está do seu lado e diz assim: Deus quer se relacionar com você. Sabe o que a palavra está dizendo? Deus, Ele quer te dar a tua experiência. É muito bom ter a experiência daquele que está contando, ouvir aquele que está falando. Mas melhor é quando você vivencia o sobrenatural de Deus na tua própria vida. Foi por isso que Deus endureceu o coração de Faraó, e Deus se revelou ao seu povo e disse: olha, eu sou o que sou, e acabou-se. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu vou mostrar a vocês que eu sou maior do que todos os deuses do Egito. E a Bíblia diz, irmãos, que o sinal do Senhor mostrou quem é mais poderoso. Para cada praga, um Deus do Egito era derrotado. E no final, o Senhor teve um encontro com o povo no monte de Deus, no monte Horebe. E Deus estabeleceu leis, mandamentos, estatutos, para que o povo guiasse, para que o povo se conduzisse pela sua santa lei. O povo só tinha que obedecer os princípios e os estatutos do Senhor. E Deus disse que seria com aquele povo, que iria dar aquela terra que prometeu eternamente a Abraão, Isaac, Jacó, aquela descendência, e do jeito que Deus falou, Deus cumpriu. E chegou um momento que eu não posso me demorar muito na história, porque a pregação é sobre as águas purificadoras, mas é preciso saber a história para entender as águas purificadoras. Teve um momento, irmãos, que o povo passou pelo deserto. Teve um momento que o povo pecou, e sempre que o povo pecava, havia um preço a ser pago. E quando o povo era fiel, obedecia, a bênção do Senhor repousava sobre o povo. Mas chegou o momento que passou aquela geração que saiu do Egito, e uma nova geração de um povo que caminhou com Deus na Terra Santa, que caminhou com Deus no deserto, que caminhou com Deus em meio às lutas, em meio às guerras, que aquele povo sabia quem era Deus. E aí o Senhor disse: darei descanso ao meu povo. E o Senhor, assim como Ele falou, Ele entregou a terra na mão de todo o seu povo. E Josué parou e deu uma orientação ao povo. Veja o que diz Josué, capítulo 24, e o versículo 14 e o 15. Filipe, pega esse microfone, Filipe. Tu lembra de ajudar na hora? Para adiantar aqui, ó. Para adiantar, esses são os versículos. Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Veja o que a palavra do Senhor diz. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servirás, se aos deuses a quem serviram vossos pais,
que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele cumpriu a sua promessa, ele venceu todos os obstáculos e todos os inimigos que impediam, que estavam na terra que o Senhor tinha dado por juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor restituiu tudo o que o povo perdeu. E a Bíblia diz que ali Deus fez a aliança. E Josué disse: olha, se parecerem a vocês, sirvam ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que cumpre promessas. O Senhor é um Deus que fala e cumpre. O Senhor é um Deus que cuida, que obedece. Vocês não conheciam quando saíram do Egito, sabiam apenas que existia um Deus que fez uma aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, mas agora vocês andaram com ele na terra. De dia, o Senhor era como uma nuvem de fogo sobre o povo, e de noite o Senhor era uma coluna de fogo que guiava o povo. De dia e de noite a presença de Deus estava com o povo conheceu a Deus. E Josué disse: agora vocês devem escolher. A minha parte eu fiz, cumpri a carreira, o ministério, o chamado, aquilo que o Senhor determinou, eu já fiz. Joguem fora os deuses além do rio Eufrates, do Egito, que vossos pais tinham. Vocês sabem que só existe um Deus, um Senhor, um Salvador. E todos os outros são obras de mãos de homens, são mentira, são hipocrisia, são simplesmente obras que os homens fazem e que não podem te ajudar em nada, não tem vida, não te dá vida. Joguem isso fora, se dediquem ao Senhor. Mas se parecer mal aos seus olhos, servir a esse Deus que prometeu e cumpriu, esse Deus que ele andou conosco de dia e de noite, que no deserto providenciava água, que no deserto mandava maná, que no deserto mandava codorna, que aonde não tinha vida, ele sustentou vocês com vida. Se parecer mal, é com vocês com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Deus cumpriu mais uma vez a parte dele. E continuando na história, a Bíblia diz que aquele povo que já estava de posse da terra, aquele povo que venceu as batalhas, venceu todos os deuses dos amorreus, dos cananeus, dos jebuseus, daquelas nações que Israel saiu destruindo e mostrando a soberania do verdadeiro Deus. Aquele povo começou a se envolver com aquelas nações e começou a se afastar de Deus. E a primeira coisa que o povo fez, o povo, ele olhou as nações e viu que elas tinham rei. E eles disseram: todas as nações têm rei e nós não temos. Veja o que diz a palavra de Deus, 1 Samuel 8,4. Veja, 1 Samuel 8,4. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel. Amém. A Bíblia diz que aquele povo que Deus tinha mostrado, tinha dado a experiência, que Deus tinha andado com eles no deserto, que Deus tinha matado a fome,
nações dos deuses pagãos, porque eles tinham rei. E eles esqueceram que o rei daquele povo era o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E no momento que eles pediram a Samuel que intercedesse, apresentasse a Deus, porque eles queriam o rei, Deus disse: Samuel, por que tu estás entristecido? Eles não te rejeitaram, não, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Diga ao povo quais são os privilégios do rei. Se eles quiserem, constitui um rei. Aí Samuel chega para o povo, chama os anciões e diz: olha, o Senhor disse que se vocês quiserem, o Senhor vai constituir um rei. Mas vocês têm que saber que o rei comerá o melhor do teu trabalho, o melhor do teu fruto. As virgens bonitas, belas, serão tomadas para serem esposa do rei. O que vocês têm, o melhor, vai pertencer ao rei. As suas terras, se ele quiser tomar, ele vai tomar, porque ele é rei. Vocês querem o rei, ou vocês querem continuar Deus sendo o teu rei? Eles disseram: nós queremos o rei. E assim Deus constituiu Saul. E a Bíblia diz, irmãos, que assim como Deus falou, se cumpriu. Porque Deus sabia quem é o ser humano. Deus sabe quem é o homem. Você quer conhecer o homem? Coloque dinheiro na sua mão, poder, autoridade, e você vai ver quem é aquele homem. A Bíblia diz que Saul pecou contra Deus. E o Senhor retirou de Saul ser destruído. E a Bíblia diz que Deus constituiu Davi. Da mesma forma também, Davi sendo um homem segundo o coração do Senhor, mas ainda assim Davi falhou contra Deus. A Bíblia diz que foi levantado Salomão. Salomão também falhou contra Deus. E assim sucessivamente. Porque os homens rejeitaram o governo de Deus e preferiram ser governados por homens. Quando nós, irmãos, trocamos o governo da nossa vida por governos, por autarquia, por coisas desse mundo, nós erramos gravemente diante de Deus. Porque o governo da nossa vida tem que ser regido pela lei, pela palavra, pelos estatutos do Senhor. A Bíblia diz que se formos fiéis, todas essas bênçãos virão sobre nós e nos seguirão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendito é o fruto do teu ventre, bendito é o fruto da tua cesta, da tua macieira. E lá vem as muitas bem-aventuranças, lá vem as muitas bênçãos do Senhor sobre aqueles que são fiéis, sobre aqueles que andam no governo, na lei, nos mandamentos desta palavra. A sua casa é abençoada, os seus filhos são abençoados, as suas finanças são multiplicadas. Pastor, então o Senhor diz que crente não passa por prova, não? Não estou dizendo isso. Diga José de passagem o que foi preciso ele passar, mas o final daquele que serve a Deus é sempre melhor do que o seu começo. O final de José superou todas as provas e as tribulações que José teve. E muitas vezes, quando nós passamos por prova, quando é necessário o cristão passar por momentos difíceis, mas se o Senhor estiver com ele, diga para o Senhor assim: vai tudo bem. Vai tudo bem. Você entendeu a palavra? Amém. A bênção está sobre o fiel. Pastor, minha pregação aqui acaba, estamos na introdução. Ainda vai chegar o desenvolvimento para chegar ainda à conclusão. Vamos chegar lá. Aí, irmãos, o que foi que aconteceu?
quando eles fizeram uma associação às outras nações, quando eles trouxeram o anátema, uma maldição para dentro daquilo que era de Deus, as nações vinham e saqueavam aquele povo. Porque quem deu vitória àquele povo não foi a sua força, foi o seu Deus. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Quem dá vitória à tua vida não é o teu trabalho, não. Não é a tua capacidade intelectual, a tua sabedoria, o teu estudo. Nada disso, não. Tem muitas pessoas que são formadas, advogados, são pessoas que têm curso superior e não conseguem arrumar um serviço, nem da ajudante de pedreiro. Você sabia disso? Tem gente que está nas ruas por falta de opção e que tem curso superior na mão, mas também ligando pão, porque não tem como ele granjear. Muitas vezes as pessoas se esquecem disso. O povo de Deus havia dado com tão pouca gente a vitória sobre aquelas nações todas. Mas depois que Josué entregou, porque o ministério era assim, tem um momento que é necessário entregar, e Josué entregou, e ele fez a opção dele, e aquele povo tinha que fazer sua opção. Do mesmo jeito, hoje à noite, cada um de nós temos que fazer a nossa opção. A quem nós vamos seguir? Se aos deuses falsos, se aos vícios, se aos prazeres, se ao mundo, se a coisas que nos prendem e roubam a nossa liberdade, porque livre é aquele que serve a Deus, feliz é aquele que serve a Deus. E muitas vezes nós temos que aprender isso. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo, muitas vezes, quando fazia escolha errada, viu castigo. Não é que Deus amaldiçoasse, mas é que os seus atos traziam sobre eles um castigo. Porque tudo que o homem plantar, isso o homem vai aceitar. Você sabia disso? O nosso futuro é determinado pelas nossas escolhas no tempo presente. Aquilo que eu faço hoje determinará o meu futuro. Muitas vezes, reis foram levantados que serviram a Deus, o povo prosperou. Outro rei se levantou, ele trouxe o anátema, a maldição, os ídolos, falsas adorações, ele desprezou o Deus dos céus, o povo sofria. Porque servir a Deus é algo pessoal, é algo muito sério. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, irmãos, que não tem lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Porque se Deus for o meu Senhor, for o meu Deus, nada vai me faltar. Posso passar por momentos difíceis, mas no momento difícil o Senhor vai ser o livramento, Ele vai ser a provisão, Ele vai ser o pão. Ele é fiel. Glória a Deus. Toda a terra estava com sede, mas para Elias o Senhor mandava o outro levar pão e carne fresca todos os dias, pela manhã e à tarde. Porque aquele que serve a Deus, ele vive o sobrenatural. Olha para o seu irmão e diz assim: sirva a Deus, porque Ele tem o sobrenatural para a tua vida. Sabe o que é que você profetizou para o seu irmão? Que com Deus você vai ver coisas que você nunca pensou em ver. É o Senhor que prepara para você. São experiências lindas. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo começou a ser regido por reis. Reis que serviam ao Senhor, como Davi, e reis que tinham prazer em afrontar a Deus, como Manassés, que ele acordava enquanto ele não arrumava uma blasfêmia, uma forma de provocar a ira de Deus, porque ele não estava satisfeito. E na vida do homem é assim.
Tem pessoas que gostam da gente, fazem bem para a gente, e tem pessoas que, sem ter motivo, simplesmente não nos suportam. Não é assim? Tem gente que olha e diz assim: eu não gosto desse pastor. Por quê? Foi que fez? Nada, mas eu não sei, eu sou igual. O ser humano é assim. E eles escolheram para si desprezar Deus e serem governados por Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que durante toda a história da humanidade, durante toda a história da aliança com Deus, Deus ele está sempre presente para nos alertar. Olha para o teu irmão e diz assim: preste atenção, Deus quer falar contigo. Veja, vamos ler a palavra de Deus ainda, o que diz, louvado seja o nome do Senhor, Jeremias 25, versículo 3 a 9. Leia aí, Jeremias 25, de 3 a 9. Glória a Deus. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor. E começando de madrugada, ela tem anunciado, mas nós não escutasses. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos profetas, mas nós não os escutasses, nem inclinassem os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Leia também o versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo estava sendo governado por reis que trouxeram para dentro do povo, da casa de Deus, práticas pagãs, práticas que aborreciam ao Senhor. E o povo esqueceu-se do seu Deus. Assim como no Egito, quando o povo começou a não ter conhecimento de Deus, eles sabiam da história de Abraão, mas não tinham experiência com Deus. Durante a história do povo de Deus, muitas e muitas vezes o povo tirou a adoração a Deus e introduziu a adoração a outros deuses. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no versículo 3, o profeta Jeremias, durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vos tenho anunciado, mas vós não escutai. A Bíblia diz que durante o período que Jeremias era profeta, Jeremias durante 23 anos anunciava, desde a madrugada, ele saía para proclamar o povo, dizendo que o povo se arrependesse, dizendo que o povo buscasse a face de Deus, dizendo que o povo deveria voltar-se para Deus, mas aquele povo não deu ouvido. E a Bíblia diz que o próprio profeta Jeremias, e não só o profeta Jeremias, mas muitos profetas, também como Jeremias foi lido aqui, que de madrugada se levantava, e Deus usava a boca dos profetas para dizer ao povo: se arrependam, voltem para o Senhor, porque Ele se compadecerá de vocês, busquem a face de Deus, porque Ele é aquele que salva a tua vida, que cuida de vocês. E a Bíblia diz que o povo não deu ouvido. Sabe o que aconteceu? O profeta ministrou aquilo que Deus falou. Durante 70 anos, vocês receberão castigo, e vocês estarão como escravos da Babilônia, e vocês verão a destruição que vai vir da Babilônia sobre Jerusalém, sobre a casa de vocês, porque vocês
ele despreza a Deus, ele colhe os frutos do seu próprio pecado. Nós vamos chegar até as águas purificadoras, mas primeiro nós temos que entender: aquele povo foi levado cativo novamente, aquele povo que saiu do Egito, aquele povo que tinha visto a escravidão, o sofrimento, o que é você ser escravo, é você comer o que o seu Senhor quiser que você coma, é você vestir o que o seu Senhor quiser que você vista. O escravo não é dono nem da sua vida. Se nós formos estudar a história da escravidão no Brasil, nós vamos ver que o escravo não tem direito a nada. Nada ele tem direito. E muitas vezes nós temos a liberdade, nós temos um Deus que nos liberta, nós temos um Deus que nos dá vida, nós temos um Deus que cuida, que zela, que está presente, mas nós preferimos a escravidão do Egito, preferimos a escravidão da Babilônia, porque seria esse Deus. Como é que isso acontece, pastor? Quando nós não damos ouvido à voz do Espírito, e quando nós não entendemos que sem Deus não somos nada, sem o Espírito Santo não somos ninguém. Esses dias, Deus tem me dado uma intimidade com o Espírito Santo de uma forma tremenda. Eu estou buscando a presença do Espírito Santo. Observem pelas ministrações, está sendo uma busca ao Espírito, e nós vamos entender o porquê. Aí a Bíblia diz que o povo foi levado cativo para a Babilônia, mas Jeremias ficou em Jerusalém com aqueles que ficaram, os que sobraram. Sempre tem aqueles que fogem. Jeremias fica em Jerusalém e Ezequiel vai com o povo cativo lá para o palácio da Babilônia. E só sabe o que é sofrer aqueles que se afastam de Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós temos tudo e não sabemos dar valor. Você já viu o menino, aquele menino mimado, que a mãe chega, bota na mesa, com a mesa com tudo: arroz, feijão, galinha, carne, legumes. Depois até o refrigerantezinho. Aí o menino chega e diz: eu não quero comer isso não, não tem nem o que comer. Quer comer o quê? Quer comer iogurte. Como é? Iogurte, quero iogurte. Meu filho, isso aqui é melhor para você. Quero não. Você acha que ela quer me matar de fome, só vou comer se fizer iogurte. Muitas vezes nós somos como aquele menino. Com Deus nós temos tudo, mas só queremos as coisas do nosso jeito, como a gente quer. A Bíblia diz que no momento da dor, do sofrimento, da luta, aquele povo não suportava mais, porque a destruição da Babilônia foi muito séria. Jerusalém ficou com as portas queimadas, expostas. Ainda que aqueles que fugiram, que não foram levados na primeira leva, porque foram três vezes levantou-se o exército contra Jerusalém. E aqueles que não foram, que ficaram, eles ficaram em grande aflição. Por que eles ficaram em grande aflição? Porque eles estavam expostos ao seu adversário. Qualquer um chegava e saqueava. Sabe o que é você ter sua casa com sua televisãozinha, com sua geladeira, com tudo que você tem, mas você tem uma casa sem porta? Você consegue dormir? Porque sabe que está exposto. Qualquer um entra e pega ali o que quer, como você quiser, vazio. Assim é a vida daqueles que desobedecem a Deus, que perdem a presença de Deus. Eles estão abrindo espaço para que o inimigo entre, e quando o diabo entra, ele destrói. A Bíblia diz, irmãos, que Jeremias ficou em Jerusalém, e em Jerusalém a mensagem de Jeremias era choro, lamento e pranto. Leia Lamentações que você vai entender. Mas tem momentos, irmãos, que a dor é tão grande, porque a correção do nosso Deus não
E Ezequiel diz assim, quando Ezequiel ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, Ezequiel 37, do 1 ao 7, esse texto é bem conhecido dos irmãos, o Vale dos Ossos Secos. Veio sobre minha mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar até eram muito numerosos da superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me que... Até aí. A Bíblia diz que o Senhor levantou Ezequiel, e Ezequiel ele começou a profetizar na Babilônia. E a primeira coisa que Deus fez foi pegar Ezequiel e dar um passeio para que Ezequiel visse. Olha para o Senhor e diga assim: Deus está passeando com você hoje à noite. Agora diga para o pastor assim: Deus está passeando comigo. Deus está passeando comigo. Sabe por quê? Porque quando Deus chama Ezequiel, ele diz assim: Ezequiel, eu vou te levar em espírito, vou te mostrar um vale de ossos secos. E Ezequiel chegou no vale e o Senhor falou para Ezequiel: o que tu vês, Ezequiel? Ele disse: um vale de ossos sequíssimos. Deus disse: tu acha que eu poderei dar vida, que eu posso dar vida a esses ossos? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse assim: profetiza, Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. E quando ele profetizava, foi se juntando cada osso ao seu osso, e aonde antes só havia morte, só havia sofrimento. No momento que o Espírito Santo ele foi soprado, aquilo que era morte adquiriu vida e se tornou um exército para a glória de Deus. No momento, irmãos, que o Senhor abriu os olhos do profeta e disse: olha, só existe aí morte, ossos secos, mas veja o que o meu Espírito faz aonde não há vida. Profetiza. Aí Ezequiel profetizou, aí levantou-se um grande exército. Lembrando que o povo estava no Egito, morto por causa da rebeldia. Aí novamente o Senhor toma o profeta Ezequiel mais na frente. Aí diz assim no versículo, agora eu vou começar a pregar agora, irmãos, amém? Amém. Hoje é vigília, nesse campo. Glória a Deus. Depois disso, versículo 47 de Ezequiel. Leia aí, Felipe, Ezequiel 47, 1 ao 3. Depois disso, o homem me fez voltar a entrar no templo, e eis que saíram águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel medido. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. A Bíblia diz que Deus chama Ezequiel e faz com que Ezequiel tenha um passeio com ele. E Ezequiel começa a observar o templo do Senhor. E o Senhor em Espírito começa a mostrar a Ezequiel, e ele começa a ver que do altar do Senhor saía um filete de água, e aquela água ela vinha correndo na direção do sul. E a palavra de Deus, irmãos, diz que naquele momento Ezequiel olhou e viu a água, e aquele homem, o anjo do Senhor, ele mediu 500 metros. E disse a Ezequiel: vem, Ezequiel. E Ezequiel ele foi na direção das águas da casa de Deus. E naquele momento que ele colocou os pés, as águas estavam no tornozelo. Veja o que diz ainda, Ezequiel 47, 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e
Então o anjo do Senhor mediu mais 1000 e disse a ele: vem, Ezequiel. E ele foi e a água estava nos joelhos. Depois ele mediu mais 1000 e as águas já estavam sobre os lombos. Talvez, irmãos, ao ler esse texto, poucas pessoas possam entender o que significa isso. Mas a visão que Deus dava a Ezequiel era uma visão de que havia solução, havia saída, há jeito, porque aonde o Espírito Santo está, não tem lugar para a morte, não tem lugar para a dor, não tem lugar para o pecado, porque quando o Espírito Santo reina na nossa vida, nós recebemos o bom de Deus, o melhor de Deus. A Bíblia diz que naquele momento as águas estavam sobre os ombros do profeta. Veja o que diz ainda no versículo 5 e 6 do 47, Ezequiel. Mediu ainda outros 1000 côvados, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham descido, águas que se deviam passar nada, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: visse isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. A Bíblia diz que ele mediu mais 500 metros e as águas já estavam no ombro do profeta, e ele disse: vem. E o profeta viu que as águas eram tão profundas que ele não tinha mais como estar se sustentando no chão, na terra. E ele só conseguia ir aquela distância a nada, ou seja, ele tinha que ser conduzido às águas profundas. Ele teve que, para obedecer a voz do que chamou, ele teve que tirar os pés da terra, ele teve que se entregar totalmente às águas do rio. Preste atenção, tem coisas na nossa vida que, para vermos o milagre, para vermos a bênção, para recebermos do Senhor aquilo que nós precisamos e muitas vezes nem sabemos, nós temos que tirar o pé do chão, nós temos que deixar a terra, deixar as coisas deste mundo que nos prende, que nos impede, que nos leva a estar no controle, porque enquanto eu sou o Senhor de mim mesmo, quem é o meu Senhor? Porque quando Deus é o Senhor, eu não ando nem livre, porque eu obedeço aquilo que Ele tem mandado. Por isso que era preciso sair e deixar as águas conduzir a vida. Quando nós aprendemos, irmãos, que a melhor maneira de receber da parte do Senhor as promessas, tudo aquilo que é nosso por direito, nós temos que saber que Ele é quem tem que conduzir a nossa vida e não nós mesmos. Veja o que diz versículo 10 desse mesmo texto de Ezequiel. Ezequiel, versículo 12, filho, 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e do outro lado, nascerá toda a sorte de árvore do jardim, para se comer. Não oferecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, e os seus meses produzirão novos frutos, porque essas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. E 7 a 10 agora. E 7 a 10. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia uma grande abundância de águas, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxumes viverá onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim.
que nessa noite tem um rio saindo do altar. Ele está aí onde você está. Junto ao rio, junto ao rio, de uma e de outro lado, nascerá toda sorte de árvores que dá fruto para si comer. Olha para mim, esse rio está saindo hoje daqui. É a provisão de Deus para a tua vida. Não vai te faltar o teu comer, não vai te faltar o teu alimento. O Senhor, Ele vai abrir portas para a tua vida. Aí diz assim: ó, nem faltará o seu fruto, nem nos seus meses produzirá frutos, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir nossa vida, não vai faltar o alimento, não vai faltar, mesmo nos meses difíceis. A Bíblia diz que Ele produzirá novos frutos. Você já viu alguém dizer assim: Deus abre porta, dentro de porta? E quando uma porta se fecha, é porque Deus tem o maior para abrir. Acabou o fruto, Deus tem mais fruto para você. Deus, Ele tem saúde para a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que as folhas são remédios. A saúde de Deus é para aqueles que entregam sua vida a Jesus. É por isso, irmãos, que é tão preciso, é tão importante deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Muitas vezes nós até temos o Espírito Santo, mas nós estamos com a água no tornozelo. Nós dizemos que acreditamos em Deus, que servimos a Deus, mas nós não deixamos o Espírito Santo nos levar para onde Ele quer, nos conduzir da maneira dele. Enquanto estamos ainda com os pés no chão, nós determinamos para onde vamos. Mas quando nós entramos no oceano do Espírito, é Ele quem leva a nossa vida para a vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí, Felipe, para tocar. Existe um rio, Senhor. Enquanto eu vou fazer essa oração, depois eu vou discutir os irmãos com a bênção apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que os irmãos meditassem na letra desse hino por um momento. Enquanto isso, eu vou estar orando pela tua vida. E depois eu despeço os irmãos com a bênção apostólica. E antes de tudo, feche os olhos por um momento. Pai, onde você está? Glória a Deus, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu Senhor. Águas que correm do trono, águas que
Casal